Olá, pessoal, queridas e queridos colegas de mais essa edição do Congresso Internacional da Abralim. Eu gostaria de lhes falar deste livro aqui, A Linguagem Fascista, que o professor Emílio Gentili e eu publicamos pela editora Edra no ano passado. O livro conta com 3 capítulos: A Linguagem Fascista, Mussolini fala às massas, do socialismo revolucionário ao regime fascista, e Bolsonaro fala às massas, do baixo clero político à presidência da República. No primeiro capítulo, né, também intitulado A Linguagem Fascista, eu procuro traçar a série de características linguísticas, discursivas, retóricas e oratórias que nós encontramos nas declarações e nos pronunciamentos não só do Hitler, mas também de outros nazistas alemães. E ainda neste capítulo, eu traço algumas diferenças e pontos de conexão entre o fascismo, e em particular a linguagem fascista, e o populismo, a demagogia, etc. Né? E, além de tudo, ainda nesse primeiro capítulo, né, que serve também como sua introdução do livro, eu traço rapidamente o que seria, em síntese, a linguagem fascista, que, além de outras tantas propriedades, eu poderia, sintetizando um pouquinho o que a gente encontra ali neste primeiro capítulo, sintetizar do seguinte modo: a linguagem fascista, ela se caracteriza fundamentalmente pela violência. É a linguagem humana que pretende calar a linguagem humana. É a linguagem humana que pretende reduzir a condição humana, e é a linguagem humana que pretende até mesmo eliminar a vida humana de todas aquelas e de todos aqueles que não se encaixam, que não se enquadram nos de raça pura e das pessoas de bem. Né? Então, fundamentalmente, é isso a linguagem fascista. Além dela ser misógina, homofóbica, racista, ela é absolutamente entusiasta da violência. Ela é violenta e ela incita a violência. Bom, depois deste primeiro capítulo, o capítulo do professor Gentili, destinado ao Mussolini, traça um longo percurso, um relativamente longo percurso, que vai desde a condição de estudante secundarista do Mussolini até a sua entrada no Partido Socialista, inclusive na sua facção mais radical, mais revolucionária, o seu desencanto com o socialismo e a sua identificação, a partir desse momento, com ideologias de extrema-direita, toda a sua participação decisiva na fundação do movimento fascista, até a sua ascensão à condição de dulce do fascismo, de dulce da Itália. Né? E nesse percurso todo, né, desde Mussolini jovenzinho, ainda adolescente, até a condição de dulce em guerra, na Segunda Guerra Mundial, o foco do professor Gentili, nesse seu texto, é justamente o desempenho oratório, né, desse líder italiano. Então, ele vai olhando também as principais características e nos mostrando as principais características linguísticas, retóricas e oratórias das declarações, dos pronunciamentos do Mussolini ao longo de todo esse trajeto. E, finalmente, no terceiro capítulo do livro, né, eu faço mais ou menos a mesma coisa, eu vou emulando, digamos assim, o método do professor Gentili e vou perseguir um trajeto feito pelo Bolsonaro, desde a sua saída desonrosa da condição de capitão do Exército até sua entrada como vereador na Câmara do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, né? E acompanhando também esses quase 30 anos de mandatos como deputado federal do Bolsonaro, e finalizo o capítulo com a sua performance eleitoral na campanha à presidência da República, em 18, e examino ainda os 2 primeiros anos de mandato do Bolsonaro, o que compreende também as declarações, os pronunciamentos já na época da pandemia. E, do mesmo modo, como eu dizia a respeito do professor Gentili, eu também acompanho todo esse trajeto percorrido pelo Bolsonaro, com foco justamente no seu desempenho oratório, né? Observando suas declarações, seus pronunciamentos, para depreender as principais coisas ditas e as principais maneiras de dizer que caracterizam a fala bolsonarista. Né? Então, fundamentalmente, é isso que vocês podem encontrar aqui no A Linguagem Fascista. Espero que vocês possam ter algum interesse pela obra e, se for o caso, que aproveitem bastante
a sua leitura. Agradeço a atenção de vocês. Até breve. Tchau, tchau. Eu sou Julia Lourenço Costa, sou pós-doutoranda na Universidade Federal de São Carlos e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E estou aqui hoje, então, para falar da tradução para o português desse livro, intitulado L'analyse du discours numérique, Dictionnaire des formes et des pratiques, publicado pelas Edições Hermann em 2017. Ele é uma obra da autora Marianne Pavot, a quem eu já começo vivamente agradecendo por todo o diálogo e por toda a acolhida, enfim, todo o trabalho que a gente vem realizando. A tradução para o português, então, foi recentemente publicada aqui no Brasil pela Pontes Editores e ela contou com uma grande equipe de pesquisadores e pesquisadoras aqui do Brasil. Ela foi uma organização feita por mim e pelo professor Roberto Leiser Baronas, da Universidade Federal de São Carlos, que é o meu supervisor de pesquisa, a quem eu agradeço também toda a parceria que a gente tem há mais de uma década. Eu vou ler o nome, então, de toda essa equipe que participou desse trabalho intenso e bastante sólido, muito bem feito, essa equipe de tradutores e tradutoras, então. Ana Carolina Vilela Dengue, André William de Assis, Atílio Buturi, Breno Rafael Rezende, Fernanda Mussalim, Ida Lúcia Machado, eu, Juliana da Silveira, Letícia Moreira Clares, Letícia Santana Gomes, Lígia Menossi, Luciana Carmona, Luciana Alcântara, Manuel José Júnior, Márcio Antônio Gatti, Marco Antônio, Mariana Luz Pessoa de Barros, Mariana Morales da Silva, Oriana Fulanetti, Paula Camila Mestre, Renata Carreon, Roberto Leiser Baronas, Samuel Ponsoni, Ciro Pocente, Tamires Bonani Conte e Vander Imediato. Essa, então, é a equipe, essa forte e muito sólida equipe que trabalhou na tradução desse livro, desse dicionário da Marianne Pavot. A revisão dele, então, ficou por conta do Círio Pocente e da Ana Raquel Mota, a quem também agradecemos. A revisão bibliográfica do Robert Moura Sena Gomes, muito obrigada. O prefácio da Mônica Magalhães Cavalcante e a capa da Emily Larissa dos Santos, também obrigada às duas. Esse livro, então, como eu disse, foi publicado recentemente pela Pontes Editores, já está disponível no site. A tradução para o português dele ficou como Análise do Discurso Digital, Dicionário das Formas e das Práticas. Então, eu vou interromper aqui isso. Essa tradução, então, ela surge a partir da intensificação do diálogo com a autora, principalmente a partir do estágio de pesquisa, e ela está ancorada principalmente na possibilidade de uma maior democratização do acesso a esse conteúdo, uma vez que ele está agora publicado em português. Nós, os organizadores, a autora e os tradutores, esperamos que todas as propostas que ela faz nesse livro, que é composto de 31 verbetes mais uma introdução, possam entrar no circuito de debates aqui no Brasil das teorias do texto e do discurso, que a gente possa tecer as críticas e apontar a nossa perspectiva brasileira e, sei lá, sul-americana em relação às propostas que ela faz. Dentre as diversas abordagens que são feitas, né, desse discurso digital, aqui no Brasil também, de forma bastante sólida e importante, o que a Pavot faz nesse livro é apontar a perspectiva dela sobre o tema, o ponto de vista dela sobre o discurso digital. Eu não vou me alongar em questões teóricas metodológicas, acredito e esperamos que a gente tenha momentos de debate para a gente debater todas essas ideias e todas essas questões que são colocadas no livro, agora em português. Essa tradução também
é vista como uma forma de resistência em tempos tão sombrios em relação à ciência brasileira. E é isso, a gente agradece muito todos os que ficaram envolvidos com esse livro, a editora francesa, a autora, os organizadores, tradutores, enfim, é uma obra realmente coletiva, um trabalho que foi realizado no coletivo e, por isso, realmente tem a sua grande relevância e esse trabalho muito bem feito e muito bem realizado. Fica o convite, então, à leitura, fica o convite ao diálogo e ao debate, e que a gente tenha outros momentos, depois desse período bastante complicado, principalmente aqui no Brasil, que a gente possa debater pessoalmente, enfim, trocar ideias sobre as propostas da Pavon nesse livro. Análise do discurso digital, dicionário das formas e das práticas, publicado pela editora Pontes, agora em 2021, e já disponível no site da editora. Obrigada a todos e todas. Roberto Baronas e eu ficamos à disposição para eventuais debates, enfim, contatos em relação a essa publicação que nos deixou bastante realizados e felizes, e que surge, como eu disse, num momento bastante sombrio e complicado da ciência brasileira. É isso. Muito obrigada, então, e até a próxima. Olá, eu sou Graziela Freiner Knoll e estou aqui para apresentar o livro Linguagens em Práticas Discursivas, Leituras Plurais em Tempos de Pandemia, organizado pelas professoras Vera Lúcia Pires e Graziela Freiner Knoll. Este livro que eu seguro aqui foi organizado, então, com o apoio do Proling, da UFPB e por meio da editora Pedro e João Editores de São Carlos, São Paulo. É um livro com uma coletânea de textos de 21 autoras e autores de diversas instituições, com o tema em comum de linguagem como prática social. Este livro está composto por 3 partes, então 3 conjuntos de capítulos. Os primeiros capítulos tratam das práticas pedagógicas, a parte 2 do livro trata da linguística e a parte 3 dos estudos literários. O livro foi organizado no ano de 2020, que, como nós sabemos, foi o ano aí do início da pandemia. Grande parte dos eventos foram cancelados naquele ano. A falta de interação com os colegas diária, uma interação mais intensa que acontecia nesses eventos, nos levou a uma vontade de escrever, de produzir, de publicar, justamente para reunir essas ideias que estavam circulando e para fazer circular as nossas pesquisas, né? Algumas anteriores já à época da pandemia, mas com textos em finalização naquele momento. Nós organizamos este livro, então, buscando esses autores e autoras, por meio basicamente de mídias digitais, de encontros virtuais, e não fossem os meios, não teríamos os fins nesse caso, porque o livro foi organizado do início ao fim à distância. O diálogo aí com os colegas, com professores, amigos, orientandos, né, foi essencial para reunir esses textos, então, em torno dos estudos da linguagem. E aqui, então, eu vou apresentar uma organização do livro aí a partir da forma de publicação. Ele está publicado, então, de forma física, como vocês estão vendo aqui, mas também em forma de e-book, disponibilizado, então, no site da Pedro e João, e ele pode ser baixado na íntegra, acessado e lido aqui por meio deste QR Code na tela. O isolamento social ele gerou uma mudança brusca em praticamente todas as profissões, mas a prática docente sofreu, né, de maneira muito mais imediata, muito mais rápida esses efeitos. E aí a conclusão que a gente tirou desse processo, inclusive de organização do livro, foi que a prática docente ela não se faz somente com sala de aula, mas também não se faz somente com tecnologias, ela se faz principalmente com pessoas. E essas pessoas estando dispersas, com tanta informação, muitas sem influência digital ou sem acesso às tecnologias digitais, né, daí surge o desafio de ensinar, de produzir, de comunicar, mesmo nesta situação atípica. E daí a nossa vontade, minha e da professora Vera,
de organizar um livro, então, reunindo essas produções ali que naquele momento se encontravam prontas, né, para serem publicadas. Aqui eu vou passar, então, para o PDF, a versão em PDF do livro. Ficha catalográfica, é um livro com 313 páginas, com ISBN, tanto na forma impressa quanto na forma digital. E aqui a organização do sumário. Na parte 1 de práticas pedagógicas, nós temos os capítulos Adaptar-se é preciso, relato de experiência, um novo desafio para os professores de ensino fundamental, como trabalhar gêneros textuais diante da realidade do ensino remoto, limites e potencialidades, experiências pedagógicas em tempos de pandemia, o discurso de outrem em gêneros discursivos verbo-visuais, implicações para o ensino de leitura na escola. Gêneros discursivos, multimodalidade e multiletramento, proposta de prática pedagógica para o ensino de linguagens. O risco das fake news, propostas e desafios para a educação em tempos de pandemia. Parte 2, Linguística, a seção Introdução de artigos experimentais, análise da forma composicional a partir dos pressupostos teóricos de Bakhtin e do Círculo. Popularização da ciência, os infográficos na recontextualização de conteúdos especializados sobre câncer masculino. Identidade cultural, a construção discursiva de desigualdades e diferenças. A teoria dos gêneros discursivos como suporte para o ensino de língua portuguesa no ensino médio. Revisitando o termo polifonia, da sua origem no cânone musical ao uso em Bakhtin e Diderot. Parte 3, Literatura. Identidade da mulher africana e subjetividade na poesia de Conceição Lima. O trabalhador brasileiro em O Pano Vermelho e Sabor de Química, de Rony Walter Jatobá. Garcia Lorca e o Duende na criação artístico-literária, conferências. E uma sessão final sobre autoras e autores que estão aí, professores em diversas instituições ao redor do Brasil. Muito obrigada. Agradeço também a Abralim pela oportunidade do lançamento do livro e aqui finalizo este vídeo, então, em nome meu e da professora Vera Pires. O livro Relações entre Discurso e História, Produzindo Diálogos, publicado pela editora Mercado das Letras, de Campinas, é resultado da realização de um ciclo de palestras para docentes e discentes dos programas de pós-graduação de diferentes universidades, que se engajaram em um projeto coletivo durante o primeiro semestre de 2020, com o objetivo de retomar os encontros com alunos e as orientações com o desenrolar da pandemia de Covid-19, a qual desencadeou a paralisação de atividades de ensino nas instituições públicas do país. O objetivo maior, coordenado pelas professoras Gesualda dos Santos Razia e Ana Zandvas, consistiu em não interromper os processos de ensino-aprendizagem, bem como os intercâmbios interinstitucionais com docentes e discentes de outras universidades públicas, priorizando assim pedidos de aluno, os quais relataram que sentiram-se sozinhos diante da paralisação das aulas, necessitando da abertura de espaços de interlocução mais efetivos com docentes, orientadores e pesquisadores. A partir de escutas dos alunos de programas de pós-graduação em letras da URGS e UFPR e articulando colaboradores dos projetos História das Ideias, Relações entre Sujeito, Sociedade e Linguagem, URGS, e sobre práticas linguageiras, o ir e vir, da Ordem da Língua, a Ordem do Discurso da UFPR, buscamos selecionar, através de um diálogo, questões propostas pelos alunos, selecionando temáticas que viriam ao encontro dos interesses de discentes e docentes de outros PPGs que se articularam ao projeto e incluíram no ciclo de palestras seus discentes e orientandos.
Assim, somaram-se ao projeto docentes e discentes da Universidade Federal de Alagoas, da UniOeste, Unicentro e Universidade de Buenos Aires, bem como doutores egressos da Unicamp, UFPR e URGS. Olá a todos e todas, eu sou Rosane Berlink. Nós viemos aqui, Caroline e eu, para compartilhar com vocês uma publicação recente nossa, e é sobre isso que vamos falar logo em seguida. O livro se intitula Gêneros Textuais Discursivos no Estudo de Processos de Variação e Mudança. Foi publicado no início deste ano pela Pontes Editores e reúne 9 capítulos de autoria de pesquisadores de diferentes instituições brasileiras. No capítulo que abre as discussões, Caroline Biasoli e eu defendemos que estudos de variação e mudança linguísticas não podem deixar de considerar os gêneros textuais discursivos nos quais estejam presentes os fenômenos-alvo da investigação. Apresentamos um panorama geral dos estudos sobre gêneros no contexto brasileiro e exploramos a correlação gênero-processos de variação-mudança, especialmente a partir da perspectiva bakhtiniana. O ponto central do segundo capítulo, de Massini Cagliari, Cangemi, Barreto e Fávaro, é demonstrar tanto a relevância quanto a necessidade de explorar textos de natureza poética para investigar fenômenos fonológicos ou que dependam e se beneficiem de informações precisas sobre o funcionamento fonológico da língua, quando dados de fala estão inacessíveis, como na sincronia estudada pelas autoras, o português arcaico. No terceiro capítulo, Marco Túlio e Dores analisam um contrato medieval, tido como um documento importante entre as fontes remanescentes em galego-português, pela sua antiguidade e autenticidade. Nesse texto, investigam aspectos do sistema pronominal, da concordância verbal e da ordem de constituintes, construindo um diálogo entre os dados e as características estruturais e funcionais do gênero e de tradições discursivas que ele abriga, e, ainda, trazem para a cena um papel fundamental da filologia no trabalho com textos de sincronias pretéritas. Vieira e Valadares, no quarto capítulo, exploram as preces religiosas. As autoras desenvolvem uma análise da expressão pronominal da segunda pessoa dirigida a Deus em preces produzidas em 3 situações distintas. Os resultados são contrapostos ao que descrevem estudos pautados em dados de fala e entrevistas sociolinguísticas, com o objetivo de verificar nas preces o que emerge como parte de uma gramática vernacular e o que deriva de tradições discursivas particulares e de características do gênero. No quinto capítulo, Lopes e Afonso asseguram que dublagens e legendagens são condizentes com a fala usual do público a quem a tradução se direciona. Tornam-se assim materiais possíveis de análise sociolinguística. As autoras analisam as diferenças no uso das formas pronominais de referência segunda pessoa como complemento de verbo. No sexto capítulo, Biasoli e Arruda avaliam o potencial do gênero entrevista televisionada. Eles exploram 2 fenômenos variáveis no português brasileiro, colocação de clíticos pronominais e realização do objeto direto anafórico, levando em conta as características situacionais do gênero. Tesch e Scherrer, no 7º capítulo, investigam o futuro do presente e o imperativo gramatical, em um conjunto substancial de gêneros textuais discursivos. Após quantificação e discussão dos resultados, as autoras demonstram, para o real entendimento da organização de processos morfossintáticos de variação e mudança linguísticas no português brasileiro, a necessidade de considerarmos o contínuo fala-escrita e de gêneros textuais discursivos, fato que, segundo elas, pode ser muito útil à compreensão consciente da relação entre usos linguísticos naturais e registros históricos tradicionais. No 8º capítulo, Berlink e Brandão se dedicam a estabelecer correlações entre as características constitutivas ou situacionais das cartas pessoais e peças de teatro brasileiras do século XX e a realização da alternância verbal em contexto de construções condicionais. As autoras revelam a relevância de se investir nessas correlações para se conhecer a história social da linguagem referente a períodos antigos investigados. No 9º e último capítulo, Barbosa e Marini focalizam o gênero carta, especificamente a carta-pergunta. Elas trazem resultados de uma pesquisa descritivo-comparativa sobre o funcionamento do verbo gostar, seus valores modais e a alternância do imperfeito versus futuro do pretérito em cartas de adolescentes publicadas no Brasil e em Portugal no início do século XXI. Com esta obra, no que se refere ao que já se explorou quanto às implicações entre gêneros textuais discursivos e processos de variação e mudança linguísticas, avançamos em 3 frentes: na expansão do universo de gêneros textuais discursivos investigados,
na ampliação da atuação de gêneros textuais discursivos como componente essencial em pesquisas sociolinguísticas e no fortalecimento da ideia de que o estudo da variação e da mudança pode ser feito tanto na busca de padrões gerais quanto na interpretação de comportamentos linguísticos singulares. Para esta publicação, contamos com estes apoios. Registramos aqui nossos agradecimentos. Desejamos a todas e todos bons momentos de leitura.